vamos falar então sobre a sétima trombeta. E apenas para nós relembrarmos aqui, para você se situar, nós falamos sobre a primeira trombeta do Apocalipse, capítulo número 8. Fala sobre o juízo de Deus. Então a trombeta é o juízo de Deus, é o aviso de Deus para a terra, de que haverá um tempo onde a terra ela será destruída, haverá um novo céu e uma nova terra. E ele avisa o seu povo. Deus é tão misericordioso que ele poderia fazer as coisas sem avisar, mas ele é um Deus que avisa. Ele avisa e espera muito tempo. Por isso que tem gente que pensa assim: nossa, mas parece que está demorando demais. Não, é que eu e você somos diferentes de Deus. Deus é misericordioso, longânimo, benigno, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, primeira trombeta, nós falamos sobre desmatamento e queimadas, a terça parte da terra. Segunda trombeta, vulcões, tsunamis sobre a terça parte do mar. Primeiro queimar a terça parte de queimadas, depois vulcões. Terceiro, poluição da parte da água doce. Quarto, poluição do ar e da terça parte do céu, os astros. Quinta trombeta, perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. Lembra que eu disse para vocês? Então foi solto um anjo negro, foi no abismo, e no poço do abismo, abriu o poço do abismo, espíritos atormentadores como escorpiões iriam atormentar as pessoas, que as pessoas iriam buscar a morte de tanta aflição. Para você entender, irmãos, a Bíblia não está falando apenas assim, olha, foi um tempo, uma época. Não, o juízo de Deus, ele acontece todo dia. Deus está avisando o mundo inteiro todo dia, de várias maneiras. Então as trombetas falam assim: olha, Deus vai usar as florestas, os rios, água doce, água salgada, os astros. Deus vai usar tudo que tem na natureza. Para quê? Para avisar você, para você alinhar a sua vida com Deus. Deus vai estar sempre te avisando. É como um pai. Por mais que o filho seja teimoso, o pai que é pai ama. Então o que o pai faz? Não vai, filho, não faz. Ele avisa, ele avisa, ele avisa, ele avisa. Ele grita. Já viu mãe gritando com o filho? Já viu pai gritando com o filho? Mas por que ele faz isso? Porque não gosta do filho? Não, é porque ele está tentando falar alguma coisa para entrar na cabecinha dele. Você vai sofrer, você vai padecer. Então o pai fica lutando. Deus é a mesma coisa. Tem dia que lá no céu Deus fala para os anjos dele: toca a trombeta aí, avisa o meu filho, avisa a minha filha, avisa eles, avisa ela. Cuidado, porque na vida existem muitos buracos, que dependendo do buraco que você cair, você não sai mais. Deus é pai, repita comigo: Deus é pai. Por isso que nós estamos falando desse Deus que avisa, esse Deus que tem preocupação. E dá a impressão de que Deus é chato. Eu sou honesto dizer para vocês: olha, mas não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode. As restrições e limites de Deus são protetivas. A lei não é para te destruir. A lei de Deus, os princípios de Deus são protetivos. É para te proteger. Quer dar um exemplo simples para entender claro aqui? Eu sou da época que você poderia andar de motocicleta, moto, e você poderia usar ou não capacete. Era opcional. Na lei era opcional. Quem se lembra disso? Pouca gente. Eu tô começando a ficar velho mesmo. Então você podia ou não usar o capacete. Estava na lei lá, você podia usar ou não. Chegou um momento que se percebeu que sem o capacete morria muita gente, porque a cabeça é frágil. Aí foi determinado na lei: olha, é obrigatório usar mas a lei, ela veio para quê? Para despentear o teu cabelo, para abafar a tua cabeça? Não, a lei veio para quê? Para te Você entendeu agora o que Deus faz? Sabe por que Deus põe certos limites? Porque Deus quer te proteger. Ele põe limite no sexo para te proteger de doenças, de AIDS, de tudo que não presta. Ele põe limite no trabalho para você ter momento de descanso, para proteger a tua mente. Ele põe limite em coisas. Até aqui, filhão, você vai, daqui não vai mais. Então Deus, Ele é o Deus de proteção. Repita comigo: meu pai. Não só quem está vivo, digo: meu pai, Ele tem cuidado de mim. Sabe que você está vivo aqui hoje? Você não viu, mas naquele dia que você talvez iria morrer,
Deus enviou um anjo lá para te proteger, para te salvar, para cuidar de você. Não era para você estar aqui, mas entenda uma coisa: papai avisa, e além de avisar, ele tem misericórdia. Além de avisar, ele fala: olha, vai da zebra lá. Em milésimo de segundo vem o anjo do Senhor e te livra. Você não está aqui à toa, filho, filha. Você só está aqui porque Deus tem propósito na tua vida. Deus tem coisas boas para você, e Ele quer usar você. Como Denzel Washington disse para uma grande plateia, acho que todos conhecem esse grande ator. Ele disse: olha, por muito tempo eu fiquei longe de Deus, mas eu percebi que Deus nunca ficou longe de mim, porque Deus é misericórdia. Então Deus ele usa tudo para nos avisar. E além de ele usar a natureza, ele começa também a permitir que os homens sejam atacados. Para quê? Porque você já viu aquela frase? Tem gente que só busca Deus no amor ou na dor. Apertou, deu crise, deu desespero, tomou um chifre, meu Deus, separou, largou, abandonou, quebrou a empresa. Não, a empresa está voando. Que Deus? Para que Deus? Agora a empresa quebrou, ixi, agora é Deus. Não, o casamento está ruim, agora é Deus. Eu acho que se eu fosse Deus, eu ia falar: viu, quando estava bom, rapaz, você não veio uma vez aqui na minha casa. Agora que você está quebrado, lascado, falido, enquanto você estava bem, tem gente que chega aqui drogado, bêbado, caído, destruído. E Deus é santo, rico e poderoso, dono de todas as coisas. Ele podia muito bem te rejeitar, me rejeitar, mas Ele é amor. Deus é amor. Não dá para entender o amor de Deus. Qualquer um de nós iria desprezar aquela pessoa que desprezou tanto Deus. Mas quando você se volta para Deus, Deus ele não fala assim: olha, tá bom, você veio para mim, então acerta isso, e depois eu vou ficar com você. Deus não faz isso. Ele aceita você como você é. Do jeito que você chega aqui, Ele te aceita. Mas na casa dele, as regras não são suas, são dele. Você chega de um jeito, mas vai começar a viver de outro. Chega de um jeito, mas vai começar a falar diferente. Antes era palavrão, antes ficava bêbado, antes xingava, antes jogava truque, me metia, fazia tudo. Então você não pode brincar, mas a boca muda, a maneira de enxergar a vida muda, os ambientes mudam. Por quê? Porque agora não é mais você que manda em você. Há um Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você entendeu o Pai Nosso que diz: venha a nós o teu reino. O que significa venha a nós o teu reino? Está dizendo para Deus: Deus, pode reinar dentro de mim. Então Deus também vai usar água, vai usar os mares, vai usar dores do próprio homem, perseguição espiritual de demônios. Sexta trombeta fala do grande rio Eufrates, né? O grande rio Eufrates, que hoje é o Iraque, de guerras e pelejas. E a gente já sabe como aquele lugar era e é. Então a última trombeta, que está aí no capítulo 11, versículo número 15. Pode ser o 14, ele já está aí, né? 14 e 15, pode deixar lá. Vou ler para os irmãos. Quem quer ouvir um pouquinho a voz de Deus, diga eu quero. Não, só quem está vontade, diga eu quero. E passando o segundo ai, então são 3 ais. Nós já explicamos o primeiro, o segundo, que é a sexta trombeta. Agora a sétima. Eis que o terceiro ai cedo virá. Virá quando? Cedo. Só que esse ai ele é diferente. Essa trombeta é diferente. Todas as outras, elas vêm com juízo. Essa trombeta, ela vem com um juízo diferente. Para uns será juízo, para outros será salvação. Agora é a trombeta que a igreja espera. É a última trombeta. A trombeta, nós cremos que será a trombeta que a igreja vai ouvir. E quando nós ouvimos, no piscar de olhos, com poder, glória e graça, estaremos com ele. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará para todo o... Até aí só aí, não vou nem ler mais. E ele reinará como? Isso aqui é muito forte da gente entender. Vamos rapidamente aqui. Deus não quer apenas ser Deus. Desde o começo, desde a criação, Deus sempre quis ser e é o Rei, aquele que domina sobre todas as coisas. Como homem, e aí vai, com a história você vai vendo, Adão, Deus deu a ele algo muito parecido que tinha nele. Falou: Adão, domine. Você não foi criado por Deus para ser dominado pela bebida, para ser dominado pelo sexo, para ser dominado pela mentira, para ser dominado por uma religião, para ser dominado por um guru, para ser dominado pelos remédios, para ser dominado pelo medo, para ser dominado por tantas coisas ruins, para ser dominado pela mídia, para ser dominado pelas informações, para ser dominado pelos estudos, para ser dominado pelo dinheiro, para ser dominado pelo trabalho, para ser dominado por guias e demônios. E alguns que dizem que é espíritos encarnados, que é mentira de Satanás. Você não foi criado para ser dominado. Deus olhou para o homem e disse assim: domine. Você está entendendo? E o diabo odeia algo que Deus fala. E Deus falou, ele não volta atrás da palavra dele. E o que o diabo quer então? O que a maioria das pessoas entram num domínio fora do domínio de Deus. Então o sexo domina, a mentira domina, a religião domina, o trabalho domina, o dinheiro domina, o orgulho domina, a arrogância domina, as baladas dominam, os jovens eles são dominados por tantas coisas ruins, por festas, é de segunda a segunda, é pá, domínio. O diabo quer que você sente no trono dele. E onde é o trono dele? No bar, na esquina, nos piores lugares. Lá ele está. Mas aqui não. Ei, da casa de papai é lugar de príncipe. É um lugar de gente que não vai ser dominado, mas de gente que vai dominar. A gente tem a capacidade de dizer não ao pecado. Não é o pecado. Eita, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Por isso que tem um monte de ex, não sei o que, na igreja, porque ele era dominado. Mas ele vem para o Senhor e muda o domínio. Agora você é dominado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí muda tudo, irmãos. Muda tudo. Por quê? Porque nós temos um rei, nós somos os súditos do rei, ou seja, a palavra chama servos de Deus. Mas Deus não nos trata como servos. Você tem que entender quem é você. Eu sou o servo de Deus. O que significa a palavra servo? Escravo. Eu sou escravo do Senhor. Ele que manda e desmanda. Um rei é diferente de um presidente. O presidente pode fazer o que quer. Um presidente pode mandar matar alguém. E um rei, porque ele é rei, o rei pode. Ele tem o domínio total. Quando você entende isso, sua vida muda. E olha só, Adão nasceu para ter domínio. Aí vem o pecado. Quem domina agora não é mais Adão. Quem domina Adão agora é quem? O pecado. Entende, gente? E aí vai vindo. Aí vai passando o tempo. Aí vem a história de Noé, ali no Gênesis. Você percebe que as pessoas, agora Deus tenta de todas as formas se relacionar com o homem. O homem não quer mais relacionamento com Deus. Deus é desprezado pelos homens. Deus olha e fala: me arrependi desse povo aí, mas que lasqueira. Eu quero saber, eu vou limpar a terra. Só que eu vou dar uma chance para eles. Deus vem e fala com Noé e fala assim: Noé, constrói uma arca. E é engraçado que Noé não era carpinteiro, não. Noé era agricultor. E Deus dá um projeto de um navio gigante para ele, de uma arca gigante. Sabe quanto tempo demorou para ele construir essa arca? 120 anos. Ele teve que obedecer durante 120 anos. Olha os filhos de Noé indo para a escola, jovens. Olha aqui para mim, jovens. Os filhos de Noé indo para a escola, sofrendo bullying. Você pensa que é de hoje, tal de bullying? Não. Olha os filhos de Noé lá, do doidão lá. Na época de Noé não existia chuva, irmãos. Nunca tinha havido chovido na terra. Era uma saraiva. De manhãzinha vinha aquela coisa gostosa. E tudo era regado por uma água gostosa. Ali
algo muito bom. Ninguém nunca tinha visto chuva. E aí, olha os meninos de mochilinho para a escola, as crianças olhando e falando: olha lá, o pai deles está fazendo um barcão grande dizendo que vai chover tanto. Nunca choveu. Ninguém ouviu falar de chuva. Diz que vai chover tanto, vai ter tanta água que vai matar todo mundo afogado. E zoaram, tiraram sarro, e ninguém acreditou. A Bíblia diz que no final dos tempos seria como no tempo de Noé. As pessoas estão tirando sarro de Jesus, tirando sarro das coisas de Deus, tirando sarro da mãe de Jesus, tirando sarro das coisas de Deus, desprezando Deus. Estão tirando sarro. É isso que está acontecendo. Mas nós não podemos nos ficar ofendidos, porque nós temos um alvo, nós temos uma meta. Deus não se deixa ofender. Não se ofenda porque eles estão falando ou pensando, porque Deus, olha só, está usando você para falar com eles todo dia. Olha o doidão lá, olha louco, olha a crente lá, olha o crente lá. Ele vai de sábado, ele vai de domingo, ele busca Deus. Olha lá, ele parou de beber, de mentir, de enganar. Olha lá ele. Você é o Noé hoje. Tem alguém perto de você, diga para essa pessoa profeta: você é Noé hoje. Você está construindo uma vida de santidade, construindo uma vida reta, para falar para você: ei, um dia a chuva cai na tua cabeça. Um dia chega, só que o dia que chegar não vai dar tempo de correr, não vai dar tempo de entrar, porque a porta vai estar fechada. 120 anos a porta esteve aberta, e Noé foi ridicularizado. A Bíblia diz que as pessoas chamavam Noé de louco. Pessoa louca, o que eles falam? Você já viu filmes? Quando você olha os filmes, geralmente você vê um mendigo com cara de louco, com uma plaquinha: Jesus vai voltar. Geralmente é escrito em inglês em algum lugar. Eles desprezam a volta de Jesus. Eles desprezam: que jeito que Jesus vai voltar? Não vai, não dá nada. Não é mentira. Esse negócio de inferno é mentira. É mentira. O diabo, ele é o pai da mentira, gente. Então os homens querem ser o seu próprio rei. Os homens escolhem os seus reis. Mas está chegando um dia, e disse ao Apocalipse: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: os reinos do mundo viram a ser do Senhor. Vai acabar todo o reinado do mundo, e haverá o rei dos reis e Senhor dos senhores, dominando todas as coisas. Noé pregou 120 anos. Ninguém acreditou. Só a família dele se salvou. Da família dele Deus cria um novo povo. Passa o tempo, daqui a pouco esse povo se perde de novo e fica totalmente longe do rei, longe de Deus. E aí Deus olha para a terra e fala: puxa, como que eu vou fazer? Ele olha e vê um homem de 75 anos. Novo, né? 75 anos é novo? Lógico que é novo, é uma criança. Velho é o diabo. Ué, a idade não está no seu corpo, a idade está na sua cabeça. Amém? Deus olhou para Abraão na época e falou: eita, desse rapaz aí eu vou fazer um povo, e desse povo vai nascer um rei que vai dominar essas pessoas que agora estão sob o domínio de Satanás. E aí ele vê Abraão, chama Abraão é chamado, vem Abraão, Isaac, Jacó, vem todas as tribos. E daqui a pouco esse povo passa o tempo, esse povo não quer mais Deus como rei. Eles falam: olha, nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei. Os povos ao nosso redor têm um rei. Nós não queremos um profeta, nós não queremos que Deus dê a direção para os homens e os homens dê a direção de Deus para nós. Nós queremos um rei. E lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, Deus fala assim para Samuel: Samuel, não fica chateado não, porque eles não estão desprezando você, eles estão desprezando a mim. Dê a eles aí. E disseram: eis que já estás velho, e a teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Era o versículo 7, pode pular para o 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. A pior coisa que Deus pode fazer para o povo, sabe qual é? Ouvir a voz do povo. Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não que? Não ouvir.
reinar sobre eles. Deus, desde lá de Adão, quer ser o rei das pessoas, o rei de um povo. Então vem Adão, vem Noé, vem Abraão, e agora vem Samuel, é desprezado. Samuel unge Saul, e aí a palavra diz que Deus olha e vê um garoto pequeno, como eu disse aqui, Davi, e disse: vou chamar Davi, um jovem segundo o meu coração. Mas mesmo assim ele trouxe novas regras, ele trouxe a arca da aliança de volta para o seio das pessoas. Ele quis construir o templo para o Senhor, não pôde, o filho dele fez o templo de Salomão. Mas passou o tempo, o povo novamente se desvirtuou, se perdeu. E a partir de Davi, da linhagem de Davi, veio o Yeshua HaMashiach. 1000 anos depois de Davi, nasce o Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando Jesus nasce, cresce, o que o povo faz? Despreza o rei. Como que Jesus foi preso? Alguém se lembra? Numa cruz, não foi isso? Cravos em suas mãos e os pés. Na sua cabeça foi colocado o que mesmo? Não ouvi. Coroa de? Quem que usa coroa? Você está entendendo? Eles estavam dizendo assim, como muitos usam, muitos pegam essa mesma coroa e tacam na cabeça de Deus de novo, dizendo: eu quero ser o dono da minha própria vida. Desprezaram Jesus e disseram, escreveram lá assim: Rei dos Judeus, escrito em 3 línguas, aramaico, grego e latim. Então eles desprezaram o rei de novo. Então ele morre, ressuscita, e aí ele traz lá na ilha de Pátimos para João, dizendo: olha, do povo, olha, estão há muitos e muitos anos me desprezando, mas haverá um dia, e está perto esse dia, que eu virei nas nuvens com poder e glória, e não importa quem é e quem não é, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem alguém vir mandar um brado de vitória? O que a última trombeta fala então? Fala da vinda do Senhor Jesus. Para quê? Para reinar eternamente. E quando ele vier, ele vai reinar, e o poder dele é tão grande que vai acabar a dor, o sofrimento, o engano, a mentira, as trevas. O Rei dos reis e Senhor do Senhor. Olha só, para a gente encerrar com chave de ouro, quero ler para você esse texto, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 5. Olha o que diz esse texto. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos. Quem é servo de Deus aqui? Aleluia. E vós que o temeis. Se você não teme, não respeita a Deus, você não tem nada com Ele. Você tem que aprender a temer e respeitar o Senhor. Assim pequenos e grandes. Versículo 6. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o quê? Eu não ouvi. Ei! Muitos presidentes, muitos reis ainda reinam nessa terra, mas daqui a pouco tudo essa palhaçada vai acabar. Ele vai reinar sobre toda a terra. Essa é a nossa esperança. Você está entendendo, gente? Essa é a nossa esperança. Um reino justo, um reino santo. É essa a promessa que nós temos no versículo 7. Então olha o que ele manda a gente fazer. Regozijemo-nos. O que é regozijar, irmãos? Se alegra, pula dessa cadeira, se anima. Não importa o que vai acontecer com o Brasil, já está escrito: Ele vai reinar sobre todas as nações, sobre todos os povos. Nós não vamos receber um dia vitória, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Irmão, Deus não volta a palavra dele, a palavra dele está escrita. Nós já vencemos em Cristo. Olha aí, se alegrem, regozijem-se, alegremos-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa, eita, agora lascou, hein? E já sua esposa o quê?
Quem que é a esposa de Deus? Diga de novo: a igreja. Você sozinho não pode ser igreja, porque você é único. Mas a Bíblia fala, a igreja é uma coletividade, nós. Tanto que Jesus disse, não é pai meu, é pai. Então entenda bem claro uma coisa. Ele diz assim, olha, porque volte no que eu estava lendo lá. E já sua esposa se aprontou. Olha como que funciona o relacionamento. Na Bíblia não tem religião. Não tem religião evangélica, religião católica, religião espírita. Não tem isso na Bíblia. Sabe o que tem? Relacionamento. Que tipo de relacionamento? Você é esposa do Senhor Jesus. Mas só que agora você não é esposa, você é noiva. E ele diz assim, olha, ele veio, morreu, pegou uma aliança e disse, ai meu Deus, eu vou falar, segura para não cair na cadeira agora. Ele veio, pegou uma aliança, como jovens, muitos jovens vêm aqui dar para mim. Ele põe uma aliança na tua mão direita. Só que não é uma aliança de ouro não, não é uma aliança de prata, não, é uma aliança de sangue. Deus vem pelo Filho dele, derrama o sangue dele, levanta a mão direita e te abençoa, e fala, espera mais um pouco, aguenta mais um pouco, continua firme, continua fiel, não se prostitua com outros deuses, não se prostitua com religiões, com mentiras, com enganos, fica firme na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. E ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então qual é a aliança dele conosco? Uma aliança de... E isso é muito interessante. Versículo de número... Pode pôr no versículo aí de número 9, que diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas coisas são o quê? Vamos ler essa parte primeiro, o texto todo mundo junto. 1, 2, 3 e disse-me, estas coisas são... Vamos ler então. Estas coisas são verdadeiras palavras de Deus. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3 e... São as verdadeiras palavras de quem? Não é promessa do pastor não. Não é promessa de bispo. Não, é promessa de Deus. Essas palavras são promessas de Deus. É verdade. Pula para mim, para nós encerrar o versículo 11. Olha só, vou só ler para nós encerrarmos aqui, já oramos. E viu o céu aberto. Viu o céu o quê? Quando a 7ª trombeta tocar, os céus vão se abrir, e eis que um cavalo branco, aleluia, e o que estava sentado sobre ele chama-se, chama-se o quê? Eu não ouvi. Fiel e verdadeiro. Ei, a mentira vai cair por terra, meu filho. Ele é fiel e verdadeiro. E julga, e diz o que aí? Peleja com... Ele julga e peleja com justiça, porque ele é rei. Versículo 12. Vai passando para mim, filho. E os seus olhos, olha, isso aqui é violento. E os seus olhos, olha, João tendo uma revelação do que vai acontecer daqui uns dias na terra, daqui um dia com a igreja. E os seus olhos eram como... Por isso não precisa ter um Jesus morto na tua casa, todo arrebentado lá. Ai, que dó de Jesus. Porque o seu Jesus é esse aqui, ó. Agora os olhos dele, ele veio como cordeiro na primeira vez, mas daqui a pouco ele não vai aparecer como um cordeirinho não, ele vai aparecer como leão da tribo de Judá. Deus não está morto não, Deus não é fraco não, a cruz não pode impedir ele desceu daquela cruz e está vivo, está aqui essa noite. E não tem demônio, não tem vício, não tem desânimo, não tem depressão que vai ficar na tua vida, porque ele é maior, ele é maior, ele é maior, aleluia. E Deus mandou te falar isso hoje, que o teu Deus não pode ser esse Deus pequeno que criaram dentro de você não. O seu Deus é o Senhor Jesus, um Deus vivo, poderoso. Está escrito a palavra, sou eu não. E os olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça muitos... O que é diadema, gente? Coroas, e coroas cheias de pérolas preciosas. E tinha um nome escrito que
ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste tingida do quê? Presta atenção no que eu vou ler para você aqui agora. Como que as vestes dele estavam o quê? Por que ele vai aparecer para nós com as vestes tingidas de sangue? Sabe por quê? Ele vai chegar com a mão direita e mostrar o lado direito dele que foi furado, as vestes cheias de sangue, dizendo: ó, eu prometi, eu vou cumprir, viu? Sabe quando um homem promete para uma mulher que vai casar e não cumpre? Não é esse Deus que você não conhece, não. Ele promete e fala: ei, estou chegando. Quem tem que estar branco é eu e você, porque ele não vai aparecer com vestes brancas, ele vai aparecer com vestes salpicadas de sangue, para você olhar para ele e dizer: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Olha que Deus é a aliança dele, a marca dele, é o sangue dele, porque Deus não é Deus de confusão. E o seu vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama olha o nome pelo qual ele se chama, é o que? Diga de novo: palavra de Deus. Por isso que o diabo odeia quando você lê Bíblia. Ele odeia quando você estuda a palavra, porque o Senhor Jesus vai se revelar na palavra. Na palavra. Leia pelo menos um salmo por dia. Leia um pouquinho de Provérbios, leia um pouquinho de João, profetiza na sua vida. E não leia como uma reza, leia e não entende nada. Não, é para você meditar, examinar as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. Querido, essa dor vai passar, essa angústia vai passar, essa aflição vai passar, tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. Talvez você chegou angustiado, aflito aqui, desesperado. Vai passar, irmã, vai passar, irmãos. Para quem confia vai passar, mas para quem não confia não vai passar. Não desista. Olha só. E seguindo-no, olha só, e seguindo ele, e seguindo os exércitos no céu, em cavalos brancos, e os vestidos de linho fino, branco e puro. Todos que estavam ao redor e derredor do Senhor Jesus estavam de roupas o quê? Ele vai mostrar a diferença de quem ele é. Olha só, continua, versículo 16. É violento esse aí. Nós estávamos no 14 ou no 15? É o 15 agora. E da sua boca saía uma aguda o quê? Quem falou para você? Quem foi o mentiroso que falou para você que a palavra dele vai alisar o seu ego, vai alisar você, vai fazer você se sentir bem? Não vai. É como um bisturi afiado na mão de um grande cirurgião. Ele é cirúrgico, ele vai e corta até a divisão da alma e do espírito e faz tudo novo na tua vida. Por isso que o diabo ele inventou que ele incorpora com médicos em centros aí, e ele vai lá e ele diz que faz cirurgias espirituais. É mentira, porque o cirurgião dos cirurgiões é a palavra, é Jesus. Ele penetra no mais profundo da alma e do ser do homem. E da sua boca sai o quê? Flores. É o que estão entregando para as pessoas na igreja. Ela chega arrebentada e ela ouve umas flores, ela recebe flores. O que você precisa não é de flores. O que você precisa não é uma pessoa de um abraço, é importante, mas o que você precisa é da palavra. O que você precisa é que Deus fale a verdade para você. O que a igreja precisa não é ouvir o que queremos, é ouvir o que precisamos. A palavra que diz aí: e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. Versículo 16 aqui para nós encerrarmos. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome. Qual que é o nome aí, gente? Mas você parece que eles não jantaram mesmo, estão no jejum intermitente, né? Todo mundo jejuando pelo Brasil direto, né? Deixa eu obrer para desligar esse ventilador aqui para não matar eu. Esse ventilador, esse ar-condicionado que está gelado para mim aqui. Vamos ler todo mundo junto aqui.
estou falando que a última trombeta vai mostrar que Jesus é rei, amém? Rei do que? Rei de tudo, rei de tudo, rei de todos. Ele é rei, não importa se a pessoa acredita ou não acredita, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Vamos ler aí a parte B do texto, que começa 2 pontos aí, mas bem forte, 3 vezes, para arrebentar. 1, 2, 3 e... dá para melhorar? 1, 2, 3 e... a última vez, diga 1, 2, 3 e... Quem acredita em Jesus dá um prato de vitória, aplauda o Senhor e glorifica Ele bem forte. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, 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 aleluia. Toca, 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 toca. Oh, aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ei, falta pouco, falta pouco. Aí. Eita, quem estava dormindo já acordou, hein? Ai, ai, ai. Quando tocar isso aqui, ó, virá montado num cavalo branco, com vestes salpicadas de sangue. Os seus olhos são como como chamas de fogo. Na sua coxa está escrito, e no seu manto, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É daqui a pouco, irmãos. Não pode acreditar.